E aí, pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Olha, vamos agora entrar no laboratório virtualmente, né? Vamos ver alguns materiais de laboratório, algumas vidrarias de laboratório que são super importantes para você conceder, entender o que é uma separação de mistura, como é que a gente faz uma destilação, uma filtração e por aí vai. Então vamos lá, vamos começar conhecendo esse laboratório virtual, falando para você por que conhecer equipamentos utilizados no laboratório de química, pessoal. Olha, basicamente, a importância de você conhecer as vidrarias e, por exemplo, balanças, as bandeiras de segurança, é ter uma noção do que cada material desse tem de importante dentro de um laboratório. Então, quando a gente começa, por exemplo, tubo de ensaio, todo mundo conhece um tubo de ensaio, né? Todo mundo já fez um exame de sangue, todo mundo já viu um laboratório infantil ou um laboratório de escola, aquele tubozinho de ensaio. Esse tubozinho aqui, ó, ele é empregado para fazer reações em pequenas escalas, tá? Principalmente pequenos testes. Então, se você quiser fazer um teste antes de fazer uma reação grande, então você faz o quê? Faz ela pequenininha, para ver se ela está dando certo. Você não vai gastar o material do laboratório grandão, né? Você faz primeiro ela pequena e em pequena escala, no tubo de ensaio, e depois experimenta ela em uma maior quantidade. Olha, ele pode ser aquecido, tá? É importante saber quem pode ser aquecido e quem não pode. E quando a gente for aquecer um tubo de ensaio, deve sempre girá-lo. É sempre movimentos circulares para que, pessoal, a chama não fique concentrada no único ponto da reação. Quando você mexe, a chama está ali naquele ponto, mas a solução está girando. Então, tubo de ensaio para reações de um modo geral. Becker ou copo de Becker. Esse daí, pessoal, serve para tudo, tá? Isso serve para tudo. Ele tem um uso geral no laboratório. Tem Becker de plástico e tem Becker de vidro. Então, ele serve para reações entre soluções, serve para dissolver substâncias, para fazer uma reação com precipitação. Você junta duas substâncias, forma uma que não dissolve, então precipita. Então, pessoal, o Becker tem uma função muito vasta dentro de um laboratório. Erlenmeyer, olha que nome lindo, Erlenmeyer. Pessoal, o Erlenmeyer, ele é usado em titulações, tá? Titulações. Titulação é uma reação de neutralização entre o ácido e uma base. Então, é uma titulação. Ele é usado na titulação. Aquecimento de líquidos, tá? Dissolução de substâncias, reações entre soluções. Está notando, né? É um uso também muito grande, é muito vasto. Ele não tem um uso direto apenas. Ele possui, pessoal, um pequeno diâmetro na boca, no gargalo dele, tá? Então, ele é fácil de ser manipulado. Você pode mexer, você pode reagir para mexer um pouquinho, que não tem nenhum problema no Erlenmeyer. Balão. Pessoal, balão tem muitos, viu? Tem balão de fundo chato, balão de fundo redondo, balão de destilação. A gente vai ver que existem alguns tipos de balão. Então, o primeiro é um balão de fundo chato. O fundo dele é achatado. Ele é usado para conter líquidos ou até mesmo para fazer reações. Reações que liberam gases, tá? Ele pode ser aquecido. Você pode botar ele sobre a tela de amianto ou sobre a chapa de aquecimento. E o balão de fundo redondo, pessoal? O balão de fundo redondo, você vai ter dificuldade de colocar ele em pé, né? Então, o que é que acontece? Ele é usado principalmente em sistemas de evaporação, refluxo. Então, você também tem esse tipo de balão. Tem a balança, essa balançazinha que a gente às vezes tem em casa, né? Principalmente quem faz regime. A balança semi-analítica. Isso é para você pesar os sólidos, saber a massa que você vai reagir. Ela não é precisa, porque ela é semi-analítica, mas ela serve de um modo geral para reações. Já a balança analítica, como o próprio nome está dizendo, essa não. Essa ela tem muita precisão. Então, a balança semi-analítica,
ela é usada em laboratório para reações que você não tem uma necessidade tão grande da precisão. Quando a obtenção de massa dos sólidos e líquidos que não evaporam, né, com grande precisão, 5 casas decimais. Imagina, tá? Aí a balança analítica é aquela que você deve sempre usar. Almofariz, tá? Ou grau, tá? Almofariz. Almofariz, pessoal, algumas cozinhas, mais na casa das vovós da gente, né? É feito uma xícarazinha, onde tem um pilãozinho, e você bate com um pistilo. Almofariz é a xícarazinha, e o pistilo. Para que serve o almofariz? Triturar, pulverizar, não é? Pulverizar. Então, é feito um pilãozinho pequenininho, importante em laboratório, porque lembre que a superfície de contato altera a velocidade da reação, né? E o vidro de relógio é feito um pratinho pequenininho. Ele é usado, pessoal, para pesar em análise, para colocar fechando um becker, para não deixar que evapore a substância. Então, é usado em análise, evaporações e como recipiente para algumas pesagens na balança que a gente acabou de ver. Então, esses daqui são interessantezinhos para você lembrar. E agora vem o outro balão. Balão volumétrico. Pessoal, vê bem. Toda vidraria que no nome tenha volumétrico, ela tem volume definido. Então, essa vidraria nem pode ser aquecida, porque se for aquecida, altera a medida, e muito menos, tá? Ela só pode ser usada para medidas precisas. Então, qualquer balão volumétrico, pipeta volumétrica, é sempre para medidas precisas. Ó, no gargalozinho, ó, tem uma medida só. Esse daqui é de 100 ml. Ah, Gustavo, se eu botar metade? Não tem metade, porque ele só tem uma medida. Você só pode usar aquela medida. Então, o balão volumétrico, ele é definido para preparar soluções de laboratórios com precisão, tá? Com precisão. Ele tem uma única medida. Bureta, olha a bureta, tá? A bureta é feita uma pipeta, né, um canudão, mas que tem uma torneirinha embaixo. Ele é utilizado para análises volumétricas, como titulação. O que é mesmo a titulação? Exatamente, uma reação entre um ácido e uma base. Então, olha, a bureta, ela tem medição e transferência de líquidos rigorosa. O volume também é um volume específico, tá? A bureta tem volume específico. O que é isso, Gustavo? Isso é como se faz uma titulação. A bureta e o Erlenmeyer, onde você vai colocar o titulante e o titulado. Por exemplo, um ácido e uma base que você queira neutralizar. Então, não esqueça, tá? A bureta é usada na titulação e a bureta tem medida específica. Esse papo de ser uma medida precisa ou não precisa é muito importante nesse assunto, certinho? Cadil e cápsula de porcelana. Olha aqui, pessoal, é feito uns pratinhos, né? O cadinho, ele geralmente é de porcelana, tá? Pode ser de um metal feito platina, mas, por exemplo, é mais raro, eu particularmente nunca vi em laboratório, é usado para aquecer substâncias a seco. Aquecer substância a seco é, por exemplo, a calcinação, uma ustulação. Então você vai lá com a garra, vai segurar com a mão, senão se queima, né? Bota ele aquece a seco, tá certo? E aí depois você tira. Ó, aí ele diz aqui, ó, a seco e com grande intensidade. Por isto, pode ser levado diretamente ao bico do gás. Bico de gás é bico de Bunsen, onde sai a chama, né? O calor. A cápsula de porcelana é usada para evaporar líquidos. O cadinho, pessoal, ele tá, como você está vendo aí, né? Ele tem uma tampinha, ele já é uma xícarazinha. O outro é um pratinho mais aberto. Então,
você tem aqui, guarda isso, tá? Cadinho usado para aquecimento a seco. É importante que a gente lembre dessa importante função dele. Proveta! Todo mundo já ouviu falar de proveta, né? Proveta graduada. Graduada é quando eu tenho gradação, vários volumes, tá? Então a proveta serve para medir e transferir volumes variáveis. Tudo que mede volume não pode ser aquecido. Tudo que mede volume não pode ser aquecido. Tudo que mede volume não pode ser aquecido, porque senão altera o volume. Então, pessoal, a proveta graduada também não pode ser aquecida. Guga, e a pipeta graduada? Existem dois tipos, né? Pipeta graduada e pipeta volumétrica. Lembra que eu falei de pipeta volumétrica, de balão volumétrico? Qualquer vidraria que tenha o nome volumétrico, exatamente. Veja, enquanto a graduada possui uma escala que você pode medir vários volumes, a pipeta volumétrica tem um único volume. Único volume. E pronto, não mais do que esse. Então ela possui apenas um traço final para indicar um volume fixo, tá? Então, pessoal, a pipeta volumétrica ela tem uma medida o quê? Precisa. Exatamente. Toda vez que a gente falar de precisão, medida com precisão, a gente vai ter um aparelho volumétrico. Então, a pipeta volumétrica, ela mede com precisão. Bem importante que a gente lembre disso também, tá? E o condensador? Pessoal, o condensador é um aparelho muito importante, porque ele pode ser de vários tipos, né? Ele pode ser de serpentina, pode ser reto. Ele é utilizado na destilação. Destilação, que é um dos processos de separação de mistura que a gente mais tem atenção, né? Então, ele é utilizado na destilação. Para quê, pessoal? Ele tem como finalidade condensador. Condensador é de condensar vapores gerados pelo aquecimento da destilação, né? E eles podem ter alguns tipos diferentes. Esse daqui é de serpentina, pode ser várias bolinhas, ou pode ser um tubinho reto. Sim, Guga, mas tu falasse que ele era muito importante e tal, vou te mostrar, vê. A gente tem um balão de destilação. Eu te falei que tinha vários tipos de balão. Olha esse. O balão de destilação, ele tem uma saída lateral, onde encaixa o condensador. E no fundozinho, no fim da reação, tem um Erlenmeyer, tá? Aí, olha, logicamente aqui são as garras metálicas, né? Então, pessoal, bico de Bunsen, aqui tem uma tela de amianto, onde vai uniformizar o calor, tá? Começa a aquecer, por exemplo, água e álcool. Para você fazer uma destilação, né? Olha o termômetro, uma substância tem que ter um ponto de ebulição diferente da outra. Então, aqui sai primeiro, olha, começou a evaporar, passa por dentro do condensador. O condensador, ao redor do tubinho, está cheio de água. Para quê? Para a água bater na parede do condensador e dar um choque térmico que transforma o vapor do álcool, por exemplo, em álcool líquido. Aí ele volta para o estado líquido purinho aqui. Lembre-se que para que o condensador, anota isso aí, para que o condensador se mantenha sempre cheio, a água entra por baixo e sai do outro lado por cima, geralmente, porque ele vai se manter sempre cheio. Então, pessoal, a gente usa condensador, balão de destilação, ou balão de saída lateral, bico de Bunsen, tela de amianto e o que mais? E Erlenmeyer para fazer uma destilação. Gustavo, e para limpar isso tudo? Para limpar isso tudo, você pode usar água da torneira com uma piceta. Piceta, pessoal, é feito um tubozinho de ketchup. Acho que vocês nem conhecem mais esse tubo de ketchup. É um tubozinho de ketchup para você ter um biquinho assim que você consegue botar dentro da vidraria. Então, a piceta, ele é usado para lavagem de materiais,
ou de recipiente, dando uma jatada assim, né? Então, sabe onde é que tem pinceta? Se tiver bebê em casa. Aí, ó, tem sempre para lavar a mamadeirazinha de bebê. Então, olha, pinceta usado para lavar. E lembra que eu falei que tudo está preso a um suporte, a uma garra, né? Então, olha aí, ó, suporte ou garra universal. Esses suportes são presos, né, prendem as vidrarias para você ter uma filtração, para você ter uma destilação, para você ter vários processos de separação, de mistura. Bem legal a gente lembrar dessa pegadazinha deles aí, tá? Olha aí, pessoal. Pinça pode ser de madeira ou metálica. Guga, por quê? Primeiro, pinça é muito relacionada, tá? A você vai aquecer um tubo de ensaio. Então, tu vai aquecer lá um tubo de ensaio. Tu não vai ficar pegando ele na mão, né? Porque ele vai esquentar, tu vai se queimar, vai ter que soltar, vai virar uma confusão no laboratório. Então, a pinça de madeira geralmente é usada para prender um tubo de ensaio durante o aquecimento. E a pinça metálica para manipular, por exemplo, um cadinho de porcelana. Tá? Ela tem uma garrazinha assim, você manipula o cadinho de porcelana. Importantíssimo, tá? Funil de separação, funil de decantação ou funil de bromo. Funil de separação, funil de decantação ou funil de bromo. Funil de decantação, funil de separação ou funil de bromo. Exatamente. Funil de separação, funil de decantação ou funil de bromo. Todo mundo é a mesma coisa aí. É utilizado na decantação. Funil de decantação, né? Na separação de líquidos que não se misturam. Como é que a gente chama líquidos que não se misturam? Líquidos immiscíveis. Então, pessoal, o funil de decantação, você tem substâncias que têm densidades diferentes. Gustavo, é verdade que a gente pode separar líquidos com densidades diferentes ou líquidos sólidos, por exemplo, numa centrífuga? Eita, centrífuga, aquele aparelhozinho que gira uma velocidade bem alta, ela acelera a decantação. Por exemplo, no exame de sangue, né? Você coloca lá o tubo de ensaio dentro da centrífuga, ele gira e aí, ó, o tubo fica virado para o fundo, né? Aí, ó, centrífuga. Aí o sólido vai para o fundo e o líquido sobre nada. Aqui, mesma coisa, só que aqui é entre dois líquidos. Então, água e óleo, ou água e gasolina. O que é que acontece? A gasolina sobre nada fica em cima e a água fica embaixo. Você abre o funilzinho, ele tem uma torneirinha, olha aqui bem bonitinha. Aí, ó, a água sai, a gasolina fica. Então, ele é usado, funil de separação, funil de decantação ou funil de bromo para decantações, tá? Papel e funil e papel de filtro. Aí, pessoal, é usado, por exemplo, fazer café em casa, né? A gente usa o papel de filtro para fazer uma filtração. Isso aí também, né? Aí, ó. Manta ou chapa quente. Equipamento usado juntamente com balão de fundo redondo, que encaixa aqui, tá? É uma fonte de calor. Chapa aquecedora é usada para aquecer substâncias. Muito tempo aí em laboratório se usava e se usa ainda uma tela de amianto, porque a tela de amianto uniformiza a distribuição de calor. Aí o calor não fica num ponto só da reação. Mas amianto não faz muito bem à saúde, faz mal, né? Então tem sido retirado dos laboratórios. Pessoal, olha que bonitinho. Se por um lado a centrifugação acelera a decantação, por outro, a filtração a vácuo acelera a filtração comum. A filtração a vácuo acelera a filtração comum. Então, para ter uma filtração a vácuo, a gente usa o quê? A gente usa um Kitasato, que é esse aparelhozinho aqui de baixo, tá? Uma vidraria com uma saídazinha lateral, e o funil de Buchner, onde se usa aí, ó, é um funil diferente, tá? Quando você vai usar um papel nele, é um papelzinho redondo, assim, um papel de filtro. Então, qual é a função do Kitasato e do funil de Buchner? É acelerar a filtração. Então, acelerar a filtração com a filtração a vácuo. Dessecador, aparelho muito bonito, hein?
parece assim aquelas vidrarias da casa da avó, né, que bota a comida e tal, mas não é não. É usado, pessoal, para guardar substâncias, e o dessecador, ele tem uma função importante. Ele seca a substância. Ele é chamado, aqui embaixo, ó, tem um salzinho, que é o agente que absorve a água, tá? Essa tampa não pode ser tirada assim, não, ó, toft. Não, ela corre pelo dessecador. É muito interessante para que ela seja fechada de modo perfeito, hermeticamente fechada. Então, dessecador. E lembrar a segurança pessoal, né, do laboratório, né? Nunca cheirar, nunca botar os dedos, nem nunca provar. Jamais, né? Então você tem alguns equipamentos de segurança. Você pode usar óculos, máscara, luva, depende do processo que você está executando. Então, pessoal, material de laboratório, ó, importante. Esses são os mais importantes que você vai precisar aí para o seu vestibular, para a sua prova. Tranquilo? Um beijo, estamos por aqui. Faz os exercícios desse assunto também, tá? Tchau, pessoal. Obrigado.